Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Business Connection by Ibrei. Eu sou a Kemi Soit Ibrei e neste programa estaremos sempre trazendo economistas, empresários e autoridades especializadas em países da Ásia. Você terá sempre um panorama geral sobre os países asiáticos, além de informações inéditas, dicas culturais, dicas de etiqueta nos negócios e relatos da trajetória de empreendedores bem-sucedidos que vivem nos países asiáticos onde se estabeleceram. No episódio de hoje vamos apresentar a segunda parte da nossa conversa com o Sr. Ibrahim Zogby, um brasileiro empreendedor residente no Líbano, e com o Sr. Ali Zogby, um empresário brasileiro residente em São Paulo, atual vice-presidente da FAMBRAS. Estamos aqui no Líbano, um pequeno país situado no Mediterrâneo Oriental. Ele é um país que tem uma história milenar e insondável. É, portanto, um país muito interessante e muito complexo. Nesse país, o Brasil tem uma presença muito especial, porque o Brasil fez parte do desenvolvimento da nação libanesa. Antes da nação libanesa nascer, já no período da Segunda Guerra Mundial, havia levas de libaneses que haviam imigrado para o Brasil e que começaram a vertebrar a relação entre os dois países. E isso traz para quem representa o Brasil hoje uma singularidade, que é a de que nós somos bem-vindos, o Brasil, os brasileiros e o representante, em qualquer segmento social e político. O que aumenta a importância e a singularidade libanesa, evidentemente, é a geografia. O Líbano tem como vizinhos a Síria, Israel e, evidentemente, é um microcosmo de tudo que acontece na região do Oriente Médio. É muito importante lembrar a imigração. Historicamente, a gente pode situá-la na segunda metade do século XIX, quando as primeiras levas da região vieram para o Brasil e para outros países da América. Também ocorreu, por coincidência, de alguma forma, a visita do nosso imperador Pedro II ao Líbano, em 1876. A Embaixada Brasileira em Beirute foi aberta em 1954 e eu cheguei aqui a Beirute em dezembro de 2020. Talvez a memória mais viva que eu tenho da minha chegada foi a cerimônia que encerrou a presença brasileira à frente da Força-Tarefa Marítima da Missão das Nações Unidas aqui presente no Líbano, a UNIFIL. O Brasil trouxe uma contribuição memorável para todos os países que participam dessa operação de paz ao liderar essa Força-Tarefa Marítima com a nossa Marinha brasileira. Isso trouxe dividendos nos planos bilateral com o Líbano e, evidentemente, nas nossas credenciais multilaterais. Acredito que todos se lembrarão da explosão do porto de Beirute em agosto de 2020. Ocorreu às vésperas da minha chegada. O governo brasileiro se mobilizou imediatamente e enviou, sob comando do ex-presidente Michel Temer, uma missão de caráter humanitário, com inúmeras contribuições, desde a área de saúde até a área de combate a incêndios. Mas a nossa contribuição não parou ali. A nossa ideia, e a ideia do Brasil, é de ter uma presença contínua, continuada e estruturada no Líbano. É preciso reconhecer que a nossa pauta comercial ainda é modesta. O Brasil é, hoje, o principal fornecedor de uma série de commodities, entre elas as carnes de frango, suíno e bovino, o café e o tabaco. Podemos, evidentemente, diversificar essa pauta, assim como devemos ampliar a possibilidade de que exportações libanesas possam chegar ao Brasil. Nesse sentido, o governo brasileiro está muito empenhado, no âmbito do Mercosul, em fazer
uma negociação exitosa no formato 4+1, Mercosul, Líbano. No plano cultural, é preciso singularizar a presença do Centro Cultural Brasil-Líbano, uma instituição já consolidada, talvez a mais antiga da região, e que trabalha incessantemente pela promoção, difusão da língua portuguesa como língua de herança, mas também pela divulgação da nossa cultura. Contamos aqui no Líbano também com uma significativa comunidade brasileira residente. Em parte, são cidadãos e cidadãs que têm a dupla nacionalidade e, em grande parte, eles estão no Vale do Bekaa. Por isso, temos no Vale do Bekaa um consulado honorário. Olhando para frente, acredito que podemos sempre ser otimistas, porque Brasil e Líbano são unidos por um vínculo fraterno, temos um potencial muito grande de crescimento para as relações bilaterais e, olhando para o futuro também, é preciso sublinhar de novo o caráter singular da presença brasileira aqui, que permite que a gente possa dialogar com todas as confissões, com todos os partidos políticos, com todos os representantes da sociedade civil. Isso nos dá uma capacidade enorme de penetração junto às comunidades e de, talvez, subsidiar melhor a ação governamental brasileira em favor dos interesses do nosso Brasil, mas também do Líbano. Eu também escutei dizer que a população realmente do Líbano é conhecida como empreendedores, principalmente no setor comercial, e o senhor mesmo comentou que a intervenção do governo no comércio exterior também não é muito forte, né? Parece ser mínima. Então, pensando assim, em oportunidades, né, ainda, porque em toda crise, né, sempre existe o lado de oportunidades também, então Sim, vamos ver o lado positivo disso tudo. Como que isso funciona na prática, né? O senhor mencionou um pouquinho, mas gostaria que o senhor aprofundasse um pouquinho mais nessa questão. E quais seriam os setores com maior oportunidade para os brasileiros hoje? Vamos começar pelo energético. Eu acho que o Brasil deve ter tecnologia nessa área, né? Com certeza deve ter. Na área de infraestrutura em geral. Isso, com certeza, o Líbano é um país muito pequeno. Se as pessoas realmente fizeram um projeto para o país, onde abarque toda essa parte de infraestrutura energética, estradas, o sistema de transporte, sistema ferroviário, por exemplo, com certeza é o que está faltando aqui. Empresas na área de medicamentos, por exemplo, nós tivemos uma crise séria agora, as farmácias fazendo greves, fechando, porque não tinham medicamentos. Em todo o país, vários dias fechadas, isso há uns 2, 3 meses atrás. Então, isso dá um pouco da dimensão da crise, né? O país realmente atingiu um ponto. E, com certeza, pessoas que queiram chegar no Líbano, investir com um projeto sério, eu tenho certeza que a coisa vai dar certo. Claro, isso é importante aqui. Tudo depende da política. Nós não podemos, ninguém pode se iludir, né? Porque esse é a chave, infelizmente. Não adianta você ser empreendedor se você tem barreiras. A todo momento você está tendo barreiras. Eu sofro isso aqui o tempo todo. Então, mas com certeza, oportunidades de negócio, depois desse período, vão surgir várias. O Brasil pode estar como um país que tem muita coisa a oferecer. O Líbano, por exemplo,
exporta mais de 80% dos seus produtos. Importa, Quase não né? se produz nada aqui. Importa, desculpe. Importa. Então, existem oportunidades inúmeras. Senhor Ali, gostaria de fazer alguma observação? Sim, é perfeito. Eu acho que a explanação do Ibrahim quanto às oportunidades aí que futuras, né? Mas, claro, tem que ter estabilidade, tem que ter um pacto nacional. Esse grupo que está assumindo agora, ele tem que ter um plano de ação bastante realista, tem que buscar apoio internacional nesse momento para que possa viabilizar, né, essas questões pontuais e sair dessa situação. Não vai sair sem um financiamento internacional. Isso tem a ver aí com algum tipo de articulação política. O Líbano, de maneira estável, talvez seja um dos países mais incríveis para você empreender, para você investir. Turismo no Líbano, dado ao seu relevo, dado as questões históricas que você tem no Líbano, é algo espetacular, com potencial gigantesco, né? Gigantesco de atrair centenas de milhares de pessoas de todos os lugares do mundo. As pessoas certamente escolheriam o Líbano em detrimento de quase todos os países do mundo, por conta desses atributos que o Líbano tem. Fomentar algumas indústrias, talvez, como o Ibrahim falou. O Líbano sempre foi muito dependente, né, das suas importações, então existe a possibilidade aí de fomentar, resolvendo esse problema de infraestrutura, né, fundamentalmente as questões de energia. Se no Vale do Bekaa você tem aí um polo de agricultura bastante importante. O libanês, desde sempre, né, tem essa expertise de produzir alimentos ali naquela região. Existe, eu acho que as políticas públicas têm que apoiar isso, porque você fornece esse tipo de alimento aí para todo o Oriente Médio. O Líbano é considerado um local onde você tem essa produção importante. E agora parece que existe a possibilidade, acharam aí petróleo, e eu acho que também existe a possibilidade dessa prospecção. Mas, como disse o Ibrahim, tudo isso depende muito de estabilidade política, de uma vontade política, de fazer a coisa certa, né? De maneira bastante realista, pé no chão, e um pacto nacional que traga o povo para apoiar esse projeto transparente, com auditoria externa nesse momento, para que ninguém cometa nenhum deslize, que isso é muito grave, pode levar a uma guerra civil, inclusive, né? Então, eu vejo dessa forma aí as possibilidades. Nesse momento, talvez, o brasileiro teria que esperar um pouquinho para empreender aqui aí no Líbano, né? Dado as condições, mas também eu entendo que o Líbano não é de hoje que atravessa esses momentos dramáticos, né? Vai sair dessa, e aí sim as oportunidades são enormes, aí, como disse o Ibrahim. Agora, são duas questões que eu queria perguntar que me surgiram agora. Primeiro, em relação ao número alto, né, de importações que foi mencionado. Então, assim, eu sei que Singapura também é um país que importa, né, muitas coisas também, e no Líbano 80%. Dentre esse número, existe uma importação que eles fazem aqui do Brasil? Olha, eu estava vendo com mais frequência, por exemplo, a carne brasileira. Diminuiu bastante esse período, eu não sei o motivo real, mas a carne é um produto que estava sendo comprado do Brasil com frequência. Ainda se compra. Alguns implementos agrícolas eu já vi aqui, produtos alimentícios, que eu vi em supermercado, por exemplo, arroz, feijão, mesmo porque a comunidade brasileira não é pequena aqui, né? Então, existe uma demanda.
existem produtos no mercado aqui. Dá para se aumentar, com certeza. Existem várias possibilidades, principalmente agora. É uma oportunidade grande para os empreendedores, para os empresários brasileiros começarem a colocar o seu produto aqui no Líbano. Os produtos, na verdade, a carne é o grande carro-chefe, né, das nossas exportações. O gado vivo ele tem um percentual bastante importante. Líbano, Venezuela, no caso, recebem muito gado vivo aqui do Brasil. Os implementos agrícolas, mas é muito pequena essa relação comercial. A gente tem que citar aqui, porque está em curso aí um acordo bilateral Brasil-Líbano, porque existia uma certa insegurança jurídica dentro desse processo, né? E então, os países hoje eles estão se organizando para poder dar esse tipo de acordo jurídico que permita, né, que os negócios sejam mais sólidos, mais seguros aí no Líbano. Mas são esses dois itens. E o que o Líbano exporta para o Brasil são libaneses. Ele exportou muito no passado, né? E eu acho que talvez seja o maior patrimônio do Líbano, essa população fantástica, né, que está em todos os lugares do mundo, né? Eu acho... Fantástico isso, senhora Ali. Principalmente aqui no Brasil, né? O quanto o Brasil também não ganhou com toda essa riqueza cultural dos líbanos aqui no Brasil. Mas agora a segunda questão que me veio à mente também é em relação à língua, porque para toda negociação, geralmente nos outros países mesmo, a língua oficial seria o inglês, e eu queria saber se a pessoa com o inglês ela consegue ter essa questão de negociação com os libaneses, ou precisaria ter um tradutor? Como que funciona a questão da língua? Em geral, Akemi, quase todo mundo entende e fala inglês e francês, né? Porque o Líbano foi colonizado pela França, né? No passado. Então, a questão do idioma não é um empecilho, não. Quem fala inglês pode vir. E quando não, mesmo não falando inglês ou francês, existem tradutores. Isso aqui é muito comum aqui no Líbano. Mas a questão do idioma não é um obstáculo para nenhum tipo de negócio aqui no Líbano. O inglês é muito fluente aqui, o francês é muito fluente, em qualquer lugar. Foi uma das coisas que me chamou a atenção aí. A importância que eles dão para o idioma nos currículos das escolas. É uma carga horária importante, e não só importante, eu vi crianças falando inglês com fluência, e falando francês e o árabe, né? E eu acho que isso é um avanço enorme, né, que o Líbano tem com relação aos outros países. Muito interessante isso. Isso eu acho que é um fato muito importante para a negociação, porque realmente, às vezes, a língua, o idioma pode ser um empecilho muito grande. E agora, em relação à residência, né? De repente, já que o senhor está no setor de real estate, de imóveis, qual a dificuldade que um brasileiro que quisesse empreender aí mais tarde, ele enfrentaria para encontrar uma moradia e se estabelecer? Seria mais fácil, talvez, encontrar em Beirute do que em outras províncias? Como funciona essa parte? Olha, a questão dos imóveis, também não existe nenhum tipo de dificuldade. Quem pensa em comprar, se estabelecer, acha hoje, tanto na capital como nas outras regiões. Em Trípoli, em Saida, em Sidom, no BK, existem ofertas de imóveis. Claro que os valores eram absurdos antes, agora com essa crise toda, chegaram mais ou menos perto da realidade, eles estavam pedindo realmente
existiu um boom aqui na área de imóveis, principalmente 2018, 2017, antes disso até. Mas agora a situação se acomodou em termos de imóveis. Teve uma queda e não existe nenhum tipo de dificuldade para quem quer investir. Basta a situação política se normalizar e a pessoa pode investir tranquilamente. O que eu percebi é que o valor da construção por metro quadrado, tanto uma construção mais simples como a mais sofisticada, ela é muito menor do que aqui no Brasil. Então, você, para poder fazer uma construção, você tem valores, na época, eu não sei agora, em torno de 30% a menos do que nós teríamos aqui no Brasil, até por conta do custo Brasil, né, talvez, né? E os critérios de locação, né, talvez o Ibrahim pudesse falar um pouco mais, elas são um pouco diferentes, né, do que aqui no Brasil. Os pagamentos, às vezes, são anuais. Você poderia, talvez, falar um pouco sobre isso, Ibrahim? A gente, na verdade, implantou... Eu, quando cheguei aqui, eu imaginei que o sistema era parecido com o do Brasil, né? Mas eu percebi que não. Geralmente eu pedia sempre, através do advogado, uma garantia bancária ou um fiador, mas aqui no BK, infelizmente, isso não funcionou. Eu consegui implantar um sistema de pelo menos, no mínimo, 6 meses de locação adiantada. Esse foi um formato que eu achei, porque não fiador, ninguém trouxe, não me lembro, ninguém me trouxe um fiador aqui, por exemplo. Nem garantia bancária, um cheque pré-datado, talvez, como garantia, eu consegui umas 2 vezes. Mas, no geral, também essa relação não é muito formal. Nós temos um contrato de locação de, no mínimo, 1 ano, e ele se renova automaticamente a 3 anos. Então, esse é um sistema básico aqui no Líbano. E mesmo em Beirute, a gente pensa que a capital é tão diferente, não muda muito, não. Beirute é a capital, mas em termos de relacionamentos comerciais, não muda muito, não. Claro que o BK é uma região agrícola, né? Ela tem um vínculo com a agricultura. Ela produz todo tipo de produtos agrícolas. E temos indústrias aqui no BK também. Mas, como o Líbano é muito pequeno, eu acho que o BK ele se desenvolveu muito nesse período porque pessoas de Beirute, que trabalham em Beirute, quase todos eles vêm de alguma cidade aqui do BK. Então, no final de semana, as pessoas voltam para a sua aldeia de origem, né? Então, essa relação, eu acho que não mantém um certo nível de relacionamento comercial que é o mesmo. Não muda muito, não. Até um amigo, esses dias, ele desceu para Beirute, aí uma pessoa de uma região começou a brincar com ele, falou, vocês são meio caipiras. Aí ele falou, ninguém é caipira no BK, vocês estão muito enganados. Aí ele brincou com ele também, né? Mas é normal, né? Sempre existe uma tentativa de colocar o interior, né, como uma região mais atrasada. Hoje em dia, eu acho que as coisas mudaram muito, né? E, aproveitando uma curiosidade, teve algum motivo específico do senhor ter escolhido a região do BK? Nós somos do BK. A família. Mas nasceram no BK. Minha mãe nossa falecida mãe é de uma cidade chamada Mansura. Meu pai, uma cidade próxima chamada Kemid-Laos. Então, nós somos daqui, a origem da família do Vale do BK. Ah, entendi. E foi interessante o senhor ter mencionado essa questão mesmo da burocracia,
por causa que já foi falado, né, que mesmo nas leis trabalhistas, essa diferença que existe aqui com o Brasil, então acredito que o sistema burocrático no geral, de papelada, como a questão do fiador também, que não é muito comum, então assim, por todo esse movimento já se percebe que realmente a dinâmica é bastante diferente, né, como aqui no Brasil. Então, acredito que mesmo, de repente, a burocracia em questão de documentação, ela também acontece devido a isso mais lentamente ou mais rapidamente? Olha, eu já tive casos de muita pessoa que, por exemplo, parou de pagar o aluguel e abandonou o escritório e, inclusive, deixou os pertences dentro do escritório. Vários casos. Mas não é uma coisa comum, vamos dizer assim. Essa relação que você tem com o inquilino, com o locatário, de fazer ele pagar 6 meses adiantado, de certa maneira funcionou. Quer dizer, eu não me lembro, eu tive só uma ação só que o advogado entrou solicitando que o inquilino que foi embora pagasse, só uma. E ele não deu continuidade, porque a pessoa foi embora do país, aí nós acabamos desistindo. Fomos atrás de parentes, não resolveu nada. Ele deixou os pertences, o mobiliário no escritório e foi embora. Mas, em geral, até como informação, os libaneses são mais práticos nesse ponto. Isso não quer dizer que a gente não tenha risco permanente de pessoas que parem de pagar. Você tem que estar sempre atento para saber quem está locando. Geralmente a gente pega algum tipo de informação. E nesse estágio que a gente está vivendo hoje, por causa da crise econômica, até os médicos eles estão demorando, muitos fecharam. Eu tive assim uma perda de uns 18 offices que eles fecharam em 3 meses, que eles não conseguiram mais levar adiante o trabalho deles, né? Mas do ponto de vista da demora, de você mover uma ação, por exemplo, você precisar do poder público, isso é muito demorado? Como é que funciona esses trâmites? Muito demorado, é lento. Por exemplo, agora você tem um movimento, uma greve dos advogados, do que a gente chama aí no Brasil, que, se não me engano, é a OAB, né? Que é o órgão que é o sindicato dos advogados, vamos dizer, aqui do Líbano. Eles não estão trabalhando. Já faz isso pelo menos uns 3 meses. E seria importante você falar da importância do advogado aí no Líbano, é um pouco diferente do que é aqui no Brasil, viu, Akim? Por favor, se o Ibrahim puder falar um pouco do papel do advogado, eu acho que é interessante para nós estarmos ouvindo, né? O advogado, ele, na verdade, é o que ele está sempre mediando. A minha estratégia como, vamos dizer, empresário nessa área de locação é evitar o confronto com o locatário. A gente sempre tenta esgotar toda a forma de negociação para ele pagar o que ele deve. Mas o advogado, ele obrigatoriamente, ele tem que fazer parte de contratos aí, não é isso? Sim. Como uma obrigatoriedade. Sim. Diferente aqui no Brasil, né? Que você não tem essa necessidade em todos os contratos aí. É isso mesmo, Igor? As empresas, elas geralmente têm um advogado. Não que o advogado faça parte do contrato aqui. Você tem um modelo de contrato, aí você contrata um advogado, às vezes, para acrescentar algum tipo de cláusula, ou para tirar algum tipo de cláusula. Esse é o papel. Aqui, no meu caso, se eu não tivesse uma pessoa me ajudando, eu ia realmente levantar a mão e falar, opa, desisto. Mas tem que ter um advogado para poder mediar essa questão.
Certo. Acredito que realmente, como todo país, o advogado ou o contador seja essencial, né? Então, para a gente poder finalizar agora, né, seu Ibrahim, gostaria de que o senhor deixasse aqui um conselho que o senhor daria para um empreendedor que tem interesse em fazer negócios com o Líbano ou até mesmo abrir uma empresa. Foi abordado aqui alguns aspectos, mas se tiver mais algum conselho, por favor. O principal é aguardar a situação, do ponto de vista político, para se estabilizar. Nós temos um governo agora trabalhando, um governo novo que assumiu aí há 2 semanas, e ver se o país vai andar, porque ele estava estagnado. A partir dessa experiência nova agora, com esse governo, com certeza eu aconselho quem quiser vir para o Líbano, investir, conhecer primeiro, claro, você tem que conhecer o local que você vai fazer algum tipo de investimento, conhecer as pessoas, as instituições, né? Conhecer o mercado, como funciona, e aí com certeza eu recomendo. Até que se resolva a questão política, que vão ter que resolver essa questão de qualquer jeito, aí eu acho que o momento é de aguardar. Eu diria também, complementando, que aqui no Brasil pode-se procurar a Câmara de Comércio Brasil-Líbano, que tem muitas informações para brasileiros que queiram empreender aí no Líbano, e também a Câmara de Comércio Árabe-Brasileira. Seriam 2 instituições interessantes de serem consultadas nesse momento. Com certeza, com certeza. Certo. Sábios conselhos, muito obrigada. Agora, a última pergunta, que eu acho super interessante também, é sobre a cultura local de etiqueta de cada país. Então, gostaria que o senhor compartilhasse conosco algumas dicas, né, do que se deve ou não fazer durante uma negociação com os libaneses. Olha, a Kemi, eu poderia falar da minha experiência, quando eu encontro alguém que eu não conheço, primeiro eu encontro, e estamos falando de business, vamos dizer, algum tipo de business, eu procuro ser o mais natural possível, o mais sincero possível. Claro que um libanês, quando te oferece alguma coisa, um café, um doce, você tem que comer ou você tem que acompanhar ele. E isso é muito comum, né? Os libaneses, eles recebem, são muito hospitaleiros, recebem muito bem as pessoas que elas estão vendo pela primeira vez. E eu acho que é basicamente isso. E geralmente eles conversam de uma maneira informal primeiro, eles procuram se conhecer quando a cultura é diferente, o país é diferente, para depois entrar na questão principal, que é o negócio. Então os dois lados é muito comum em qualquer negociação, eles estão se conhecendo. E a primeira impressão é a que fica, geralmente, né? Ou a pessoa sai realmente satisfeita, né? Ou ela sai um pouco decepcionada. Então, etiqueta no encontro, os libaneses são assim, eles são informais no primeiro momento, depois eles entram na questão central, e claro que na negociação a briga é sempre grande, para negociar com o melhor preço. Isso é bem típico dos libaneses. Não sei se o Ali quer falar mais alguma coisa. Perfeito. Só para complementar, o libanês é um grande comerciante. É tido no mundo como um dos melhores, né? E então, por conta disso, tem que estar preparado para barganhar, para negociar, para reduzir valores, e tem que dar uma olhada. Eu acho que aí em qualquer país tem que sempre estar bem atento às entrelinhas, né? Eu acho que, acima de tudo, buscar segurança jurídica, né? Por conta até de que nós não temos aí essa relação consolidada aí com o Brasil, então tem que procurar
nos organismos oficiais o máximo de segurança jurídica possível, né? Graças a esse problema informal que existe lá. Acho que é isso mesmo, o anfitrião, uma pessoa que sabe receber, que sabe te cativar, mas que no final a intenção dele pode ser uma redução de valores ou uma negociação mais adequada. Então é um mix, né? Na verdade, no primeiro momento, existe essa aproximação, né, de querer conhecer o próximo primeiro, mas também não tão profundo, é um meio termo entre, por exemplo, o americano e o japonês, talvez que queira ter esse tempo maior de conhecimento antes de entrar nos negócios. Exatamente. E a questão que o Alex citou é fundamental, claro, a parte jurídica, né? Conhecer bem, formatar bem essa questão da parte jurídica dos negócios. Certo. Então, a dica realmente é estar preparado juridicamente antes de fazer negócio com os libaneses. Levar uma toalha, porque ele vai chorar muito. Chorar muito. Tá certo. Não é isso? Bom, toalha grande, daquelas... Libanês sabe realmente, eu acho que isso está no DNA do libanês, a capacidade de comércio. A capacidade de comércio dele é impressionante. Ele consegue te cativar, ele consegue influenciar, ele consegue chegar nos objetivos dele, então você tem que estar muito preparado, né? Eu diria preparado com valores de mercado, sabendo onde você quer chegar, já ir lá com um target, com um objetivo. Ele vai te cativar, vai realmente saber te motivar a chegar no objetivo dele, mas você tem que saber como negociar. Isso eu acho que talvez seja muito importante para lidar com o libanês. Tá certo. Obrigada por essa valiosa dica. Quero agradecer mais uma vez aqui a presença do senhor Ibrahim, do senhor Ali. Muito obrigada pela contribuição e participação em nosso programa. Nós que agradecemos, eu agradeço imensamente, novamente reforçando o trabalho fantástico que o IBREI tem feito, né? No sentido aí de alavancar bons negócios aí para todos os países, né? E eu acho incrível o trabalho de vocês. Muito obrigado a todos. Kemi, eu também agradeço, achei realmente o seu programa, o seu trabalho aí fantástico. E com certeza você está aproximando pessoas, né? As pessoas estão falando sobre os seus problemas no país onde elas estão vivendo. Nós temos uma coisa em comum, que nós somos brasileiros, né? É uma troca fantástica que a gente está tendo aqui. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Akemi? Eu agradeço mais uma vez também. Obrigada, muito obrigada mais uma vez. Eu sei da dificuldade que foi a gente agendar essa entrevista justamente pelo problema de eletricidade, principalmente que o senhor comentou aqui. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela contribuição e participação. Obrigado a você. Beijo, Ibrahim. Salim, tá? Salim Kamenikteran. Lembranças a todos, tá? Muito obrigada pela presença, senhor Ibrahim e senhor Ali Zogby. Hoje conversamos com o senhor Ibrahim Zogby, um brasileiro empreendedor residente no Líbano, e com o seu irmão, o senhor Ali Zogby, um empresário brasileiro residente em São Paulo e atual vice-presidente da Fanbras. Espero que você tenha gostado do programa e do conteúdo que nós trouxemos. Convido você a nos acompanhar em nossas redes sociais e ajude-nos também a divulgar a cultura asiática no mundo dos negócios. Se você tiver perguntas, sugestões sobre países e temas que você gostaria de assistir aqui, nos escreva via direct do Instagram do nosso programa. Nos vemos na semana que vem. Até lá!